Graças a Deus. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Vamos à meditação na palavra de Deus. Nós vamos ler o texto de Ezequiel, capítulo 36, verso 26 até o verso 28. Ezequiel 36, 26 até o 28. Diz assim o texto: Eu vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós, e farei com que andeis nos meus estatutos, e obedecereis aos meus mandamentos, e os praticarei. Então habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Bem, eu quero combinar esse texto, queridos, com o texto do apóstolo João, capítulo 14, João 14, verso 23. João 14, 23 até o 28. Jesus lhes respondeu: Se alguém me amar, obedecerá à minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama não obedece às minhas palavras. A palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos tenho falado enquanto ainda estou convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Ouvistes o que eu vos disse? Irei e voltarei para vós. Se me amasseis, ficareis alegre, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Amém. Bem, queridos, é óbvio que ao ler o texto de Ezequiel, amados, o texto é um texto, digamos assim, de caráter de cumprimento imediato, historicamente falando, na nação de Israel e na sua condição de, em rebelião a Deus, ter sido levado ao cativeiro, seja o reino do norte para a Síria, seja Judá para a Babilônia, mas principalmente Judá para a Babilônia. E a promessa que lemos aqui, ela, no primeiro momento, historicamente falando, ela se cumpre, então, na nação de Judá, o reino do sul, não é? Que estava, digamos assim, em decadência espiritual. E em razão disso,
estavam sofrendo consequências do seu próprio pecado, e a principal consequência do seu pecado foi eles perderem a terra, serem levados para fora da terra, serem invadidos por uma nação ímpia, não é? E efetivamente pagarem como cativeiro, como a servidão, ela sendo então a consequência do seu pecado. Bem, queridos, o que nós precisamos entender nesse texto aqui, a priori, é que quando o pecado ganha a batalha nas nossas vidas, sejamos nós cristãos ou não, nós, é óbvio, temos de imediato o prejuízo de quebra de comunhão com Deus. Certo, querido? Isso é um fato. E essa quebra de comunhão, entendam, não é? Que para nós representa o entristecimento do Espírito Santo nas nossas vidas. De alguma maneira, a ação dele sobre nós, em vez de promover em nós alegria, tá? Vai produzir tristeza. Porque, principalmente no crente, o Espírito Santo, ele vai trabalhar essas duas realidades em nós. Quando estamos espiritualmente bem, haverá em nós uma palavra que biblicamente se traduz por alegria, mas ela quer dizer muitas coisas: entusiasmo, ânimo, posicionamento, vida com Deus mais fácil de se alcançar, intimidade mais fácil de se alcançar, prazer nas coisas de Deus, ânimo para as coisas de Deus. E essa palavra alegria, ela representa isso. Que no Novo Testamento, os irmãos vão lembrar bem, tá? Também é fruto do Espírito, tá, queridos? E à medida em que nós estamos com alguma dificuldade espiritual, que o pecado, de alguma maneira, tem sido obstáculo para nós vivermos uma vida mais plena com Deus, isso, então, promove em nós, o Espírito Santo, um certo abatimento, um certo entristecimento. O que eu quero dizer que é tristeza espiritual e alegria espiritual é termômetro da nossa vida espiritual. Tá? Se estivermos alegres espiritualmente, ou seja, desejoso em ler a palavra, desejoso em congregar, desejoso em falar de Deus, desejoso de evangelizar, prazer nas coisas de Deus, ânimo para as coisas de Deus, entusiasmo para as coisas de Deus, isso é uma forma do Espírito Santo atuar em nós, tá? E dar um indicador para nós de que nós espiritualmente estamos numa situação boa, tá? Espiritualmente falando. E a tristeza operada pelo mesmo Espírito Santo, tá, queridos? E que vai invadir a nossa vida, vai promover, entristecimento dentro de nós, tá? Ela é oriunda do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo em nós, pela ideia, principalmente do Novo Testamento, o Espírito Santo de Deus em nós vai nos dar um termômetro de alegria, tá? Mas também o Espírito Santo no crente, à medida em que esse crente está fora do caminho de Deus, da vereda de Deus, da vontade de Deus, o Espírito Santo também vai revelar isso. Tá, irmãos? Às vezes, dependendo da linha doutrinária, a pessoa é levada a acreditar que se há uma tristeza é porque o Espírito Santo foi embora. Tá? E isso não é verdade. Aqui há uma operação do mesmo Espírito para produzir em nós a consciência e a preocupação com o nosso estado espiritual.
Então, vejam, a dor, ela não representa efetivamente uma doença, tá? Mas é o quê? Uma evidência de que alguma coisa está errada em nós. Tá bom, queridos? Então, é essa realidade que nós temos que ter e viver, tá? Espiritualmente falando. E nós, diante dessa palavra, precisamos entender, tá, que Deus trata com aqueles que são o seu povo também desta maneira. Então o ímpio, ele pode sentir um vazio, uma tristeza até decorrente do vazio, de o Espírito não preencher ainda ele. Mas o Espírito de Deus em nós, ele opera as duas coisas, alegria e tristeza. Tá, queridos? Essa tristeza, como diz o escritor aos Hebreus, que é decorrente da disciplina que o Espírito de Deus opera na nossa vida. É óbvio que pela sua palavra, mas nós também temos que ter a sensibilidade de perceber isso nas nossas vidas. Tá, irmãos? Bem, eu não sei como é o teu caso, como que você acompanha a tua vida espiritual, tá? Mas a ceia do Senhor, por exemplo, é uma oportunidade para isso. Determinadas palavras que se prega, a gente entende isso, não é? De que nós precisamos, não só de Coríntios 11, mas de 2 Coríntios 13 também, de nós provarmos a nós mesmos se ainda estamos em Deus. E como que a gente faz isso? Pelo Espírito. Essa área de contato nossa com Deus. E esse Espírito que nós temos, ele renascido pelo novo nascimento, ele então tem o Espírito Santo comunicando isso para a gente. Comunicando acertos e erros. O grande problema é quando o crente, entre aspas, erra e não há comunicação dentro dele de que existe erro. Tá, irmãos? Se nós estamos em Deus realmente, se nascemos de novo, mesmo em situações em que estamos em situação de prejuízo espiritual, Deus vai continuar, de alguma maneira, operando em nós, tá? Uma disposição, uma necessidade, uma percepção de que nós não estamos bem e que precisamos buscar conserto com Deus, buscar força em Deus e encontrar, não é? Novamente, essa situação da alegria. Tá, amados? Então veja, não é o diabo, nem é o pecado diretamente, tá? Que vai operar tristeza no crente. Mas é aquele que cuida do crente que vai evidenciar isso exatamente para você perceber que você tem uma necessidade de ajustes com Deus. Tá, meus amados? De correção com Deus. E isso, irmãos, desculpe, tá? Não sei como que você lida com isso, tá? É quase que diário, tá? É essa hora, inclusive, que nós somos as lágrimas, pedindo para que Deus tenha misericórdia de nós. Quando nós comparamos, por exemplo, a nossa disposição de trabalhar e a nossa disposição de servir a Deus. A nossa disposição, não é? Em fazer qualquer outra coisa da vida natural e a falta de disposição para as coisas espirituais. E isso é óbvio que o Espírito Santo tem que comunicar na minha vida e na sua vida. E eu vou repetir para os irmãos, desculpe. Na minha comunica todo dia. E por isso que eu estou procurando sempre Deus em oração, na leitura da palavra. Evito deixar de congregar, evito deixar de ler a palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo mostra para mim, e ele mostra a minha realidade espiritual, colocando dentro de mim tristeza, tá?
E essa tristeza tem que me levar, é óbvio, a quebrantamento, a contrição, a me derramar aos seus pés e pedir sua graça e sua misericórdia. Tá? Então vejam, tem crente que pensa, irmãos, que a vida espiritual ela se resume apenas ao culto, ou que ela se resume apenas assim, tá, o irmão está alegre, e eu só vivo triste. Tem gente que pensa assim. Não, a vida com Deus é dinâmica. E nós temos as duas realidades. Tá? E dê graças a Deus se o Espírito Santo opera a tristeza em você. É uma pena, nós não deveríamos entristecer o Espírito Santo nas nossas vidas. Mas isso ocorre. O grande problema é quando a gente é indiferente, tá? E a gente, às vezes, até vai adiando um processo de correção, um processo de tratamento. E aí a gente vai ficando um crente o quê? Que Deus não fala, nem com alegria e nem com tristeza. E aí é complicado. Porque o fruto do Espírito, tá? O objetivo dele é produzir contentamento em nós, alegria em nós, espiritual, como evidência de que nós estamos num relacionamento com Deus, tá? Sendo aperfeiçoado, em que nós estamos, vivendo avivamentos. Mas avivamento, irmãos, ao longo da história, os grandes avivamentos ao longo da história começaram com tristeza, com quebrantamento, com choro, com lágrima, tá? E tristeza pela sua própria realidade. Mas tem crente que acha que a vida espiritual, ele só recebe ministração do Espírito de Deus e alegria. E aí, meu irmão, desculpe, quando isso não ocorre, a pessoa apenas acha que está fraca, está um vazio, mas ela precisa entender que se realmente o Espírito Santo habita nela, ela vai evidenciar situações de tristeza. E nós vamos ver o povo de Israel, mesmo lá, não é? Na Babilônia, em várias situações, temos salmos, inclusive, que mostram essa realidade. Tá? Mas aqui em Ezequiel, você vê, não é? O verso 26, que eu quero dar mais ênfase à palavra, ele só: eu vos darei um coração novo, porém um espírito novo dentro de vocês. Eu tirarei o quê? O coração de pedra e vos darei um coração de carne. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Qual a diferença de pedra aqui para carne? Carne aqui não é de carnal. Carne aqui é de sensibilidade ao Espírito de Deus. Que a nossa caminhada na fé, muitas das vezes nós vamos perdendo. Então, meu irmão, entenda, se você tem o Espírito de Deus, ele promove tristeza em você. Mas essa tristeza, produzida pelo Espírito Santo, ela gera gozo. Tá? Pelo choro, um quebrantamento, uma contrição, um derramamento que gera, irmãos, vida. Tá, irmãos? Gera vida. É como você ter dificuldade para orar e de repente começa a orar e você tem dificuldade de compreender. Tá? Se aquilo que você está sentindo agora, manifestando agora, em termos de choro, de lágrima, de quebrantamento diante de Deus, se é tristeza ou se é alegria, porque as duas coisas vão se misturando. É tristeza por nós sermos ruins, por nós muitas das vezes sermos tão ingratos a Deus com o modelo de vida que nós levamos, e às vezes, irmãos, nos aceitamos. Tá, irmãos? Vida com Deus, irmãos,
é a palavra realmente vida. Tá? É intenso. Alegria e tristeza. Alegria me impulsionando, não é? Me mostrando que eu estou entusiasmado com Deus, mas também outra coisa, a tristeza, quando é Deus me impulsionando e mostrando a minha realidade e de que eu preciso me colocar aos seus pés. Tá, queridos? Então vejam, aqui então, carne é o contraponto de pedra, né? O contraste de pedra é exatamente isso. Crente, sensível ao Espírito Santo, ou a Deus. E crente que se tornou uma pedra, insensível. Você pode pregar, você pode chorar pregando, você pode orar chorando dentro da igreja, mas a pessoa continua naquela coisa em que nada do que ocorre, até com os irmãos, até com os parentes, até com o cônjuge, ocorre comigo. Tá, irmãos? Então, queridos, o que eu quero, assim, realçar aos irmãos é que a tristeza produzida pelo Espírito Santo, que geralmente é por correção, não é? Por disciplina de Deus nas nossas vidas, para mostrar que estamos errados, que precisamos nos corrigir, tá? Ela não é um mau sinal. O mau sinal é a tua indiferença. Um mau sinal é você não ter reação nenhuma com o Espírito Santo que você diz, que eu digo, que habita em mim. E como eu digo a vocês, por mais que hoje, né, a gente vive até uma vida um pouquinho mais protegida, né? A gente não está assim tão forte no mercado de trabalho, a gente não lida com tanto estranho, com tanto ímpio, não é? A gente não vive no meio de uma família, não é? Com muita idolatria, com muitas coisas, pelo menos aqui perto da gente, não é? Então, aqui, por mais que um filho esteja longe da palavra, um neto, você convida eles, e quando chegam no ambiente da nossa casa, eles querem viver junto com você as coisas de Deus, não é? Então, meus amados, por mais que eu tenha, de certa forma, alguma proteção hoje, por conta, né, de que nós já não militamos tanto como militávamos antes na vida cotidiana, tá, queridos? Eu sinto essa alegria e tristeza do Espírito de maneira permanente, tá, queridos? Ela ocorre na minha vida com frequência e às vezes durante o dia eu passo de transição para uma hora, de uma alegria para a tristeza muito rapidamente. Mas essa percepção é esse olhar para dentro da gente, de como às vezes a gente brinca aí, pequei, não é? Errei. Como você às vezes do nada você diz, Senhor, me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim. É porque o Espírito Santo está nos conscientizando dessa realidade, muitas das vezes frágil, que todos nós temos, mas que nós precisamos entender que seja no momento de força, seja no momento de fraqueza, o Espírito Santo está cuidando daqueles que são seus. Aleluia. Tá, queridos? Você não esqueça disso. Não esqueça disso. E ele aqui então diz isso, tá? Eu darei a vocês um coração novo e um espírito novo. Tá? E você vê aqui a distinção, né? E aqui é um texto bem tricotômico, né? Destaca a alma e destaca o espírito de maneira distinta, separada, não é? E como temos ensinado até lá na lição da CPAD, é o espírito novo que vai comunicar coisas novas à alma, para que ela possa comunicar com o mundo exterior, inclusive. Tá, queridos? E nós
precisamos entender isso. O que seria espírito novo? Tá, irmãos? E aqui é outra coisa interessante, que nós somos chamados, queridos, para andar em novidade de vida. Tá? E pelo processo de santificação que é progressivo, nós precisamos entender que há, não é, uma coisa permanente em nós, de desejo, de entendermos que aquilo que era bom para nós ontem espiritualmente já não é mais. A gente precisa mais de Deus. Isso tem que ocorrer nas nossas vidas, tá, meus amados? Isso tem que existir no nosso dia a dia. E aqui você vai ver que a palavra, ela trabalha exatamente a obediência. Tá? Você vai ver 27. Eu porei meu espírito dentro de vocês e farei, tá, que andeis nos meus estatutos. E você vê a palavra espírito do 27, tá? Diferente do 26. Se você tiver uma boa tradução, o 26 é o nosso espírito, o teu espírito, o meu espírito, a minha área de comunicação com Deus. Mas ela só vai funcionar, só vai gerar essa alegria, essa tristeza, se for produzida pelo Espírito Santo que Deus colocou dentro de nós. Tá bem, queridos? E aí, então, com esse Espírito dentro de nós, nós estaremos, então, sensíveis. Não teremos mais, não é, uma vida espiritual de pedra, um coração de pedra, um espírito de pedra, podemos dizer assim, mas nós, insensíveis às coisas de Deus, mas nós agora, então, vamos querer o quê? Andar nos seus estatutos, obedecer os seus mandamentos, praticar a sua palavra. Tá, queridos? E aí você vê a promessa de Deus. Tá, queridos? Então, vocês habitarão na terra que eu dei a vossos pais. Tá? E sereis realmente o meu povo, e serei o vosso Deus. A ênfase aqui é que sem Espírito de Deus colocado pelo próprio Deus na vida de quem quer que seja, não existe nem esperança de eternidade, nem esperança de terra, e muito menos de ser chamado povo de Deus, ou na linguagem melhor do Novo Testamento, filho de Deus. Tá? Agora, se você pegar o texto que lemos de João, se você pegar então o texto de João 14, o verso 23, você já vai ver. Jesus respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Tá, queridos? Então veja, é o Espírito Santo de Deus que vai produzir em nós, tá, amor por Deus, tá, e por consequência, esse amor por Deus vai nos levar efetivamente a cumprir, a obedecer com as suas palavras. Tá, queridos? Vejam que não dá para desassociar, né? Apesar de João, né, criar até como se fosse um ser aqui de opção, de possibilidade, não é? Aqui, não é? De condicionalidade, mas nós já entendemos, tá? Que a palavra de Deus que estamos ouvindo é ela que efetivamente vai produzir em nós, através do Espírito Santo, obediência às coisas de Deus, tá? E esse Espírito, então, tá, dentro de nós, faz o quê? Olha o verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. Só lá, irmãos. Nós precisamos ser ensinados pelo Espírito Santo. E como que ele nos ensina? No contexto do que estamos falando, esse ensinar está relacionado ao quê? Eu entender, fazer uma avaliação sobre a minha vida espiritual.
entendendo o que é alegria, o que é tristeza, produzida por esse espírito como uma forma de eu perceber e diagnosticar como que eu estou espiritualmente. Tá, queridos? Porque aí entra a nossa responsabilidade pessoal. Mas eu repito, cuidado com a insensibilidade. Cuidado quando você, meu irmão, fica frio, fica insensível, fica duro para as coisas de Deus. E uma das palavras ministradas às igrejas, né, é sempre esta, tá? Se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Tá? Observe, meu irmão. Observe, querido. Tá? Observe. Nós somos pregados domingo fora, né, irmãos? E por mais que a gente esteja, às vezes, num modelo que em alguns momentos é extremo, me parece que não é muito a igreja que fomos, porque vocês que estavam lá viram, não é? Que a gente prega, não é interrompido, não é? Por qualquer tipo de manifestação espiritual, os irmãos entendem. Eu já soube até, não é, que já foi ensinado lá na igreja, ou falado lá na igreja, que eu começo devagarzinho a palavra, eu vou esquentando com ela, e no final a gente, né? A gente já não entra com uma coisa, o dedo na tomada, porque aqui também tem sangue, e se a palavra não falar comigo, meu irmão, eu não vou me chacoalhar. Eu não vou entrar aqui num teatro. Mas se ela mexer comigo, eu vou chorar como a igreja chorou, não é? Domingo lá. Não é? Então, queridos, é essa a realidade da sensibilidade que nós temos que ter. Porque coisas que temos falado com frequência, tá, irmãos? Não nos interessa o mecanicismo. Não interessa para nós o mecânico. O mecânico vai levar-nos para o engessamento. E o engessado, ele não se mexe, ele não se move. E na linguagem bíblica, esse engessado, ele está morto. Está doente espiritualmente. E é por isso que o Espírito Santo, ele se manifesta em nós, em todas as situações, é lógico, se ele está em nós. Tá? Se ele está em nós. Tá? Então, nós precisamos ver isso. Olha, vê lá, o Espírito Santo o quê? Ensinará. Vos fará lembrar. Olha só. São áreas que o Espírito Santo atua em nós. Tá, queridos? Então, nós precisamos, queridos, ter cuidado com a nossa vida espiritual. Eu estou aqui para pregar a palavra, meu irmão. Mas quem tem acesso direto a Jesus, tá, queridos? E por Jesus, pelo Espírito que está em você, acesso a Deus para corrigir a tua vida, é você. Tá, meu irmão? Eu estou aqui para te falar de ferramentas, de instrução, de como as coisas ocorrem. Mas é você que tem que encontrar isso. Então, meu irmão, para com isso. Se você está numa tristeza danada porque não está vencendo e está prejudicado em alguma situação, e se você está chorando, lamentando e coisa parecida, meu irmão, tu acha que carnalmente, ou melhor, tu acha que com coração de pedra isso apareceria? Não. Essa possibilidade não existe. Tá, queridos? Vamos dar um exemplo? Vamos lá para Salmos, para a gente fechar, dando um exemplo bíblico. Salmo 51, verso 10 até o 12. Olha lá, ó Deus, cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável.
Não me expulses da tua presença. Nem retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. De novo você vai ver que a base de tudo isso é a obediência. Tá, queridos? E aí você vai ver o verso 10. Olha só. Senhor, cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Tá? E olha só o 11. Não expulse-me da tua presença. Veja a expressão. Não me expulses da tua presença. Veja a oração dele. Nem retires de mim o teu Espírito Santo. Quem ora isso, meu irmão? Quem que pode orar isso? Só quem tem o Espírito de Deus. Que está preocupado, incomodado com isso. Está em pecado, o Espírito Santo está ministrando na vida dele. E ele está dizendo, não me expulse da tua presença. Aqui não é uma possibilidade dogmática, doutrinária, isso. Mas é a constatação de alguém que está chorando, que está clamando, orando, pedindo a Deus, Senhor, não me expulse da tua presença. Por quê? Permanece na presença dele. Se não seria expulso, já estaria fora. Mas olha a palavra. Não me expulse da tua presença. Então, o que o salmista está vivendo, queridos? Tristezas. Produzida pelo Espírito Santo de Deus. Porque não há como, irmãos, o espírito, o coração abatido, o espírito contrito, se não for produzido por tristeza. Então aqui ele está pedindo, olha, não me expulse da tua presença. Tá? Ele não está falando de algo, de ortodoxia, que ele está falando da situação dele. E ele está reclamando. E por que ele está falando, não me expulse da? Porque ele está na presença de Deus. Porque senão, queridos, ele nem estaria fazendo essa oração, meus amados. É isso que eu quero dizer para você. Quando você chora aos pés do Senhor, pedindo perdão, misericórdia, que tu reconhece que tu é ruim mesmo. Quem está fazendo isso? Só Deus. Quem pode fazer isso? E você precisa enxergar Deus nisso. E Ele tocando em você nessa condição, irmão, alegria, como diriam os antigos, 2 palitos. Alegria vem depois. Ou você não chora na oração mais longa, um momento de tristeza, e de repente você está vivendo alegria. Tem pessoas até que confundem a gente aqui na igreja quando está orando, e pastor está numa luta, chorou na oração. Uma luta nada, na luta é eu não chorar. Luta é eu não sentir nada. Queridos. Olha, nem retires de mim o teu espírito. Restitui-me a alegria. Ou dá evidências da tua alegria, da salvação. Por quê? Porque ele estava com a tristeza. Irmãos, no dia que Cristo nos chamou, o primeiro momento, irmãos, é tristeza, reconhecendo a nossa condição. Para depois, como eu disse domingo, primeiro as más novas, ou as más velhas. Todos pecaram, separados estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Se todos estão em pecado, logo estão mortos. Mas aí no mesmo versículo, para ninguém criar, inclusive, heresia. Mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.
Tá? Ao mesmo tempo que eu me entristeço com uma coisa, com a minha realidade da velha natureza, eu me alegro com a nova realidade, queridos. Glória a Deus. Por isso que eu digo para você, tem gente que quer pegar a velha natureza e jogar fora. Isso aí só no dia da ressurreição, querido. Só no dia. Aí sim o corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Aí sim. Mas até lá, irmãos, nós vamos lidando com as duas coisas. Mas quando estamos numa situação em que estamos repensando a condição espiritual ruim que estamos passando, tá, irmãos? A manifestação da tristeza operada por Deus, como diz a própria Bíblia. No primeiro momento, a disciplina parece produzir só tristeza, parece não produzir coisa boa, mas depois gera um fruto pacífico. Sabe o que é isso? A alegria produzida pela paz, irmãos. Tá? Que tudo isso gera. Aí ele diz mais, não é? Só até o 12, né? Me sustenta, e sustenta-me com um espírito obediente. Olha o que ele está falando. Eu estou errado. Estou pedindo que tu tenha misericórdia de mim, que tu não se afaste de mim. E, Senhor, me sustenta numa posição espiritual de obediência. Eu não quero cair. Eu não quero te desagradar. É esta condição, queridos, que o Espírito Santo de Deus opera em nós. Então, irmãos, cuidado com esses tabus. Cuidado com esses tabus. Se estou triste, o Espírito Santo foi embora de mim. Cuidado com essas coisas. Tá? Se te preocupa isso, que só Ele é que pode, tá, irmãos, comunicar isso com você. E Ele está, irmãos, na nossa vida, nos corrigindo, nos ensinando, nos levando, inclusive, a humilhações diante de Deus. Tá, meus amados? Mas, ao mesmo tempo, isso gera fruto pacífico, gera alegria. Por isso que, se não vier, não saia da oração, não saia da entrega, não saia do derramamento, tá? Ok? Seja que nem Moisés, não é? Se tu não for comigo, não me faça sair daqui. Vou te mandar um anjo. Não quero saber de anjo. Já no Antigo Testamento alguém já dizia isso, né? Não quero saber de anjo, nada. Quero a tua presença. Glória a Deus. Queridos? Então, queridos, bem, é uma palavra para você meditar no teu íntimo, querido. Tá, meus amados? Às vezes me assusta, meus irmãos. Porque na igreja é assim, mas se você não tem ânimo para cantar, você tem que ter ânimo para chorar. Se você estiver, ou melhor, se o Espírito Santo estiver em você. Se ele estiver em você, ele vai operar tristeza, você vai se quebrantar, vai chorar, tá? Ou vai, não é se comover, por mais que você seja, tá, irmãos? Mais contido, mais equilibrado nisso, tudo bem, a gente pode ser contido. Não precisa ser nenhuma criança no mercado, que não ganhou, o pai não quis levar o pacote de bala, não é? Aí a criança se jogou no chão, não é? Derrubou as prateleiras, chorou, chamou a atenção de todo mundo. Não, é possível chorar, não é? De uma forma equilibrada, contida, mas nesse choro, meu irmão, entenda, é o Espírito Santo, e aprenda a se alegrar quando Ele te leva à tristeza da correção, a tristeza de você lembrar que você não está bem espiritualmente. Meu irmão, não se conforme com isso, meu irmão. Não se conforme com isso. Não fique
na igreja, servindo a Deus, nessa insensibilidade. Tá, queridos? Não fique. Tá? O nosso Deus é Deus de alegria. É também de tristeza, da boa tristeza. Não é tristeza que o mundo opera, como diz a própria palavra, mas a tristeza que o Espírito Santo promove dentro de nós. Tá? Promove no descrente no dia em que ele foi encontrado por Deus. E demonstra no crente diariamente que percebe que apesar da obra linda de Jesus, que apesar das roupas de justiça que ele me colocou, apesar de me dar uma declaração de justificação, nós não somos justos, nós fomos declarados justos. É bem diferente, tá? Bem diferente, tá? Nossa injustiça, queridos, é a justiça de Cristo. E é Ele que nos declara justo. É uma declaração, tá? É como se fosse lá a lei, em que o presidente da República tem em declarar alguém inocente. Isso não significa dizer que a pessoa não cometeu erro nenhum. Não, é uma declaração, é uma autoridade que te dá essa declaração, tá? E, como diz o texto de Colossenses, colocou isso lá, não é? Exposta para todos os inimigos nossos poderem ver. Cravou lá na cruz, não é? A nossa dívida. Tá bem, queridos? Então que Deus te dê graça, meu irmão. Tá? Irmão, pelo amor de Deus, aqui não é igreja católica. Tá? Você tem que recorrer a mim. Meu irmão, você tem que aprender. As ferramentas estão aí. Quer uma palavra mais clara do que essa? Se há tristeza em você, quebrantamento em você, por insatisfação espiritual, meu irmão, só o Espírito Santo pode gerar isso em você. E só esteja desesperado se isso não gerar nada em você. Se isso não gerar nada em você. Ou seja, se o teu coração de pedra, não é? Parece realmente estar aí, insensível a tudo que Deus trata, a tudo que Deus fala. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Baixa a cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por me manter sensível a ela. Obrigado, Senhor, por tu manter sensível, Senhor, ela. Ó Deus, aqueles que são teus e que às vezes, talvez até por linha doutrinária diferente, tem acabado entendendo que está lançado no inferno. Ó Senhor, nós sabemos que aqueles que caminham para lá, caminham certos, caminham na sua insensibilidade em relação a Ti, que em muitos casos Tu até entregou elas aos seus próprios pensamentos, mas a nós não. Aleluia. Eu te dou graça que como um pai amoroso, quando eu erro, Tu me corrige. Aleluia. Tu usa de disciplina para comigo, Senhor. O Teu Espírito promove em mim quebrantamento. Eu te agradeço por isso. Te agradeço por todos aqueles que aqui estão, Senhor, e que sabem muito bem, que mesmo querendo fazer ouvido surdo para Ti, não podem, porque o que Tu conversou ontem, conversou hoje, do que reclamou hoje ou ontem, Tu falas aqui pela Tua palavra. Aleluia. Por isso Te adoramos, por isso engrandecemos o Teu nome e Te agradecemos porque Tu não és aquele que nega para nós, aleluia, a alegria de maneira permanente, mas que muitas das vezes a própria tristeza da dor, do reconhecimento da evidência do pecado, do erro, ao mesmo tempo Tu faz a alegria brotar, aleluia, e nos dá prazer, mesmo ainda as lágrimas caindo
caindo do rosto, ó Senhor. Obrigado, ó Deus, por cuidar de nós. E nós precisamos do teu cuidado, não só hoje, mas para todos sempre. Até aquele grande dia, Senhor, se revelar a nós. Aleluia. E nós, então, como teus filhos, usufruirmos, aleluia, de uma bendita alegria eterna. Deus Santo, Deus amado, olha por cada vida presente, por cada um que vai assistir ou ouvir essa mensagem, que tu fale aos corações, os de perto e os de longe, alcança para a glória do teu santo nome. É a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, me ajude a seguir, fitando meus olhos na cruz, a cruz que apresenta o Jesus que morreu por mim. Todos meus pecados pagou quando seu sangue derramou. Reconciliação, conectou-se a mim, transformou com meu coração. Conectou-se a mim, transformou o meu coração. Conectou-se a mim, transformou o meu coração.